Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Quero saudar a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos ao Senhor em oração. Bendito Deus e Pai, que criou o céu e a terra e tudo que há. Bendito seja o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos dá essa oportunidade de estar aqui falando em seu nome, trazendo algo da parte do céu para abençoar seu povo na face da terra. Aqui eu peço permissão para ler a sua mensagem, a sua palavra, para abençoar a vida daqueles que estão em angústia, que estão em tribulação, que estão, meu Senhor, de qualquer forma, passando por momentos tribulosos, angustiosos. E assim, nós como igreja, nós como homens e mulheres de Deus que têm fé em Ti, falamos em Teu nome para glorificar e exaltar a Ti como único, eterno e suficiente Salvador. Por isso, neste dia, nesta manhã, nessa data chamada dia hoje, eu quero agradecer a oportunidade de estar na Tua casa, a oportunidade de poder estar aqui sendo intercessor em oração pela vida dos meus irmãos e irmãs, da família de Cristo, do povo de Deus e do povo que ainda não teve um encontro com o Senhor, mas necessita estar junto a Ti. E nesse momento eu quero interceder por aqueles que estão passando processo na sua vida, que a angústia os alcançou de uma forma, que a angústia as alcançou de uma forma, que perdeu a sua estabilidade emocional, a sua fé, perdeu a vontade de viver, perdeu a vontade de continuar seguindo. E em meio a essa dor e sofrimento, está tudo arrolado em meio a doenças, enfermidade, escassez, falta, inimizade, porfia, e entre essas e outras coisas que traz a pessoa a viver angustiada. Por isso o Salmo 120 é um salmo dos degraus, é um cântico dos degraus que fala sobre o peregrino, uma pessoa que peregrina. Nesses tempos em Jerusalém, as pessoas peregrinavam, andavam, os judeus andavam para buscar no Senhor uma libertação, uma salvação. Por isso, podemos encontrar que o salmista Davi, que é o assinante deste salmo, ele vai estar aqui pedindo ao Senhor ajuda. Saul está o perseguindo. Há uma perseguição religiosa e há uma perseguição através de medo, através de ver que aquela pessoa vai assumir o lugar que Deus a colocar. E por isso agora Davi está fugindo, se refugiando. E esse cântico do degrau é um dos cânticos do povo de Deus que andava em Jerusalém, que peregrinava em Jerusalém. Eles encontravam por causa das calúnias, por causa das perseguições. Alguns pastores que pastavam ovelhas, que levavam gado, eram acusados por donos de gado, fazendeiros, por homens que os acusavam de serem ladrões, de serem pessoas que estavam tirando o sustento, a sustentabilidade de outro, ou estavam tentando entrar na vida de outro para arrancar a sua riqueza. E eles eram caluniados, mentiras eram faladas para que a justiça, escrita no livro de Moisés, que todo aquele testemunho levava uma pessoa à morte, à prisão. E então eles, com esse cântico, eles estavam chamando a atenção de Deus, pedindo ao Senhor que livrasse-os da angústia. Davi está pedindo ao Senhor que o livre da angústia, porque ele está sendo caluniado, porque ele não fez mal nenhum a Saul, ele não tentou tomar reinado de ninguém. Quem deu o reinado a ele por imposição de mãos e fé foi Samuel, o profeta Samuel, o sacerdote Samuel, o juiz de Israel, que era Samuel. E Deus enviara a Samuel, o próprio Deus escolheu o rei Davi. Talvez você esteja passando por uma situação dessa, que você, dentro do teu emprego, dentro do teu trabalho, você alcançou um lugar de destaque, e talvez tenha irmãos de José aí te perseguindo.
tentando te matar, tentando tirar de você aquilo que você alcançou através da oração e da mão de Deus que te abençoou. Nós vemos que quando Davi é levantado a rei de Israel, ele é levantado com um propósito. Qual é o propósito? O propósito de levar ao povo de Israel as bênçãos de Deus e levar também a alegria e tirar o sofrimento, tirar a tristeza. E Deus colocara Davi porque era um homem segundo o coração dele. E esse homem chamado de rei, ele também vai errar, ele vai falhar, ele vai pecar, mas ele vai clamar ao Senhor por perdão e misericórdia. Mas hoje nós podemos olhar e observar que muitas pessoas andam em angústia por vários tipos de coisas, por várias situações. Decepções, calúnia, mentira que se falam contra alguém. Mas o Senhor aqui ensina, através do testemunho deste salmo, uma romagem, um salmo numa romagem, é um salmo dos degraus que fala sobre pessoas que elas subiam nas festas religiosas, elas subiam ao monte, elas iam aos templos, elas buscavam, elas peregrinavam em lugares distantes para chegar num lugar onde se reuniam pessoas que tinham a sua fé em Deus e buscavam em Deus o livramento. Eu quero ler com você. Eu quero ler para que o Espírito Santo possa me conduzir e te conduzir a se livrar dessa angústia neste dia, nessa data chamada de hoje. Na minha angústia, clamei ao Senhor. Salmo 120, verso de número 1 ao 7. Salmo não tem versículos, salmos são cânticos, poesia, salmos são poemas, salmos são cânticos de angústia, salmos é agradecimento, e é por isso ele é feito em cântico. Na parte litúrgica, nós entendemos que a igreja, ela tem um segmento de buscar o Senhor através da palavra. E eu e você só conseguimos se livrar de problemas, muitas das vezes problemas que são espirituais, somente através da palavra de Deus, a oração e a fé. E que você, assim como eu estou buscando aqui hoje, ache no Senhor o seu descanso, a sua libertação, a sua cura e a salvação que eleva o cristão, o crente, o filho de Deus, o servo de Deus, a serva de Deus, a encontrar descanso para a sua alma, em nome do Senhor Jesus. Na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Senhor, livra a minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Que te dará, ou que acrescentará a língua enganadora? Flechas agudas do valente, com brasas vivas de zimbro. Ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. A minha alma, bastante tempo, habitou com os que detestam a paz. Pacífico sou, mas em eu falando, já eles estão em guerra. Presta atenção que o começo o salmista vai falar: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Então quer dizer que antes de chegar ao fim do seu testemunho, de dizer qualquer coisa, ele clamou ao Senhor. Como é que está você? Você no meio da tua angústia está clamando ao Senhor? Ou você está se afundando, se aprofundando na depressão? Está se afundando na ansiedade? Está se afundando na tristeza, na dor, no sofrimento? Ou você tem o Senhor como teu Salvador? Ou você tem o Senhor como aquele que pode te livrar no meio dessa angústia, no meio dessa tribulação, no meio dessa situação adversa que chegou para você, é nova, é novo, e você não está conseguindo sair disso. Mas sabe que o salmista, nesse tempo em que ele passava por isso, ele passava por momentos de perseguição, momentos de calúnia e de mentira que falavam sobre ele. Davi roubou o reino de Saul. Davi, ele tá com olho grande nas coisas de Saul. E Davi não está com olho grande em nada. Davi nem se preocupava, ele era um garoto, ele era jovem. Ele tinha apenas 16 anos quando Deus mandara
a Samuel levantar ele como rei de Israel. Porém, ele espera chegar à idade de 30 anos para ele começar a assumir a responsabilidade, porque Deus o dera. Talvez você não está conseguindo ter paciência para esperar, ou você está se lamentando sem antes consultar ao Senhor, perguntar ao Senhor: Senhor, eu posso ir nesse lugar? Senhor, é de ti que eu estou recebendo? Tem coisas que você pensa que é coisa boa, e aí você quer abraçar porque você está precisando naquele momento, mas só que o Senhor está provando o teu coração, e isso que você está recebendo não é de Deus. O inimigo está te enganando, o inimigo está levando para você uma angústia, uma tristeza, uma tribulação, para você perder as bênçãos que Deus tem preparado. Porém, no verso 2 diz: Senhor, livra a minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora. O processo de você se livrar é o Senhor trabalhando para ele separar o joio do trigo, para separar o bem do mal. E é isso que nós temos que entender. Quando nós estamos em angústia, nós também sabemos que temos as consequências de erros passados que nós fizemos, atitudes errôneas que nós tomamos, falas que nós demos para pessoas erradas, desabafando coisas com pessoas que não deveriam desabafar. Eu quero te dizer que no momento do teu desabafo, dependendo de quem você fala, naquela hora que você desabafa, aquela pessoa é uma orelha. Mas quando passa o tempo daquele desabafo que você deu com a pessoa errada, aquela orelha se transforma numa língua enganadora, uma língua de acusação, uma língua de condenação. Mas o Salmo, ele diz que o salmista clamou ao Senhor. Então, no momento de você desabafar com alguém, desabafa com Deus, vá à casa de Deus, vá no teu quarto, vá no teu trabalho, no teu banheiro, no banheiro do trabalho, onde você estiver, na rua, e ora, e clama, e pede, porque você está em angústia, você está em tribulação, você está triste, você está precisando de ajuda. Então, muitas vezes você vai procurar ajuda no ser humano, você vai procurar ajuda em pessoas que você vê que estão bem de vida, que estão bem psicologicamente, mas na realidade, essas pessoas não são aquelas que o Senhor está te direcionando. As pessoas que o Senhor está te direcionando, elas vão aparecer sem você pedir, porque o Senhor envia por nós. Ele envia o Espírito dele através de pessoas. Você tem que confiar nas pessoas de Deus, sim. Há pessoas de Deus que estão trabalhando a teu favor, ao meu favor, para nos livrar do mal, tirar-nos da angústia, da tribulação, e para isso que o Senhor ensina na palavra. Louvado seja Deus. Verso 3: que te dará ou que acrescentará a língua enganadora? A língua enganadora vai dar o que para Deus? Qual é o louvor que sobe ao céu? Uma pessoa que vive enganando os outros, mentindo para os outros, trapaceando, fazendo falcatrua, traindo. Essa pessoa tem alguma coisa de bom para dar para o Senhor? Não, mas você pode ensinar essa pessoa a sair dessa tribulação, a sair dessa angústia, a sair dessa perseguição, porque você conhece o teu Senhor, você conhece quem é teu Deus, e é nesse momento de angústia que tu vai conhecer mais o teu Deus, que você vai se chegar mais. Você sabe que só Ele pode te salvar, só Ele pode te livrar. A batalha é espiritual, está numa camada de trevas, nuvens negras estão sobre a tua cabeça. Mas a Bíblia diz que o Senhor, Ele está esperto sobre você, te molhando com o orvalho do céu e te dando livramento das perseguições e nas angústias que você está passando, para glorificar o nome dEle e para dar testemunho e salvar outras vidas que estão peregrinando nessa terra e sofrendo nesse Quedar, e sofrendo nessas cidades de guerra, esses lugares de tristeza, de dor e sofrimento. Verso 4: flechas agudas do valente, com brasas vivas de zimbro. As flechas agudas do valente, o zimbro, era aquilo que os árabes, eles pegavam e faziam seus carvões que tinha fogo intenso. Então ele está comparando o zimbro que os árabes apanhavam para trabalhar e fazer carvões, que quando botava, pegava fogo muito rápido, o fogo era intenso, era um combustível natural que Deus criara na natureza. Eles se prevaleciam disso para usar, para supermanufaturar. Eles faturavam muito dinheiro com esse zimbro.
E o Senhor aqui está ouvindo uma oração do salmista, que ele está fazendo uma comparação do fogo ardente. Do fogo ardente. Porque ele fala das flechas agudas do valente, com brasas vivas de zimbro. As flechas, ele está falando de palavras, de acusação, de julgamento, de apontar o dedo, de não ouvir a pessoa que está se defendendo pelo certo, mas ouvir o outro que está o caluniando, ou outra que está caluniando. Vamos fazer uma comparação, você está dentro de um trabalho, e você está trabalhando certinho, mas uma pessoa não está satisfeita de ver que você está progredindo, você está crescendo. Então essa pessoa vai usar uma língua dela com brasas de zimbro para envenenar, para fazer o fogo não parar de arder no ouvido de alguém, na mente de alguém que tem um poder de te demitir da empresa, de te demitir do teu trabalho, de te demitir do lugar onde você está se sentindo produtiva. Mas o Senhor, ele mostra que a oração, ela move o céu. E aquele que está te caluniando, aquele que está mentindo contra você, vai cair por terra, em nome do Senhor Jesus. Não desejo mal a ninguém, mas entrega o caminho ao Senhor, confia nele, que o mais ele falar. Já o salmista já falava sobre o Salmo 37, no verso 5. Louvado seja Deus. Ai de mim que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Olha aqui. Ele está falando de lugares onde tinha problema. No capítulo de Gênesis 25, no verso 13, nós podemos encontrar essa passagem. Louvado seja o nome do Senhor. No 25, verso 13, diz assim, Estas, porém, são as gerações de Ismael, filho de Abraão, que a serva Sara de Agar, egípcia, deu a Abraão. E estes são os nomes dos filhos de Ismael, pelos seus nomes, segundo as suas gerações. O primogênito de Israel era Nebaiote, depois Quedar, Abidel e Mibizão. Olha, os descendentes de Ismael, aonde havia muita guerra, muita luta, por questões de ser um filho de Deus e ser um filho de Baal. E as guerras espirituais, elas vêm há muito séculos. Você talvez não está entendendo a angústia que você está passando. É um momento de luta, de guerra. Davi falava sobre Quedar. Davi falava sobre a terra de Meseque, aonde habitava as guerras. Talvez você está habitando num lugar onde está tendo guerra e você não está orando, você está sem força, está sem ligação com o Senhor. Mas o Espírito Santo manda te dizer, para você sair dessa angústia, para você sair dessa tribulação, é necessário você buscar o Senhor. Porque o salmista vai dizer, no dia da minha angústia eu clamei ao Senhor. E no momento que você está em angústia, a quem você está clamando? Quem você está buscando? Quem você está falando? Com quem você está confessando a tua culpa? Com teu vizinho? Com teu colega? Com teu irmão? Com teu pai? Com tua mãe? Sim, existem pessoas que você pode desabafar, as pessoas que buscam ao Senhor como você busca. Não adianta ir nas pessoas simpatizantes da fé. Essas pessoas, elas não têm nenhum alicerce espiritual. Pessoas com alicerce são pessoas que lêem Bíblia constantemente, pessoas que não faltam aos cultos constantemente, pessoas que vivem oração constantemente, pessoas que vivem subindo os montes, que andam em lugares evangelizando a palavra. Essas são as pessoas que você pode chegar e conversar espiritualmente a tua situação depois. Verso 6. A minha alma bastante tempo habitou com os que detestam a paz. Ou seja, ele, sendo servo de Deus, ficava no meio de pessoas que só queriam guerra, só queriam destruição, só queriam perseguição, só queriam ver a desgraça. Talvez você está passando por isso.
Você está no meio de pessoas que só querem a desgraça, só querem a tristeza, a dor, o sofrimento, só vivem brigando, discutindo. E você ainda continua nesse meio. Está na hora de você buscar o Senhor para o Senhor cessar essa guerra, esse problema. Mas você tem que buscar o Senhor. O Senhor é a única saída, é a única entrada e porta para você e eu. Nós saímos da angústia, da tribulação que essa terra ela nos coloca, as provações, para muitas vezes você entender qual é o teu sentido de vida com Deus. A quem você serve? A Deus ou ao diabo? Os bens da terra ou a eternidade no céu? O que você busca? A salvação ou você busca apenas viver o tempo aqui na terra? Essas perguntas você tem que fazer para você mesmo em oração ao Senhor, em busca na palavra. Louvado seja Deus. Verso 7. Pacífico sou, mas em eu falando, já eles estão em guerra. Tá vendo? Você muitas vezes é uma pessoa pacífica. Você muitas vezes é uma pessoa que não quer problema, não quer discussão. Mas só quando tu abre a boca para falar de Deus e falar de Jesus, já tem pessoas que vão se levantar contra você. Pessoas que já vão te acusar, já vão te apontar. Aí, é crente, é melhor do que a gente. Ah lá, está querendo se mostrar que é o melhor. Só que a área litúrgica que nos ensina o que é templo, o que é adoração, o que é igreja, nos mostra a parte eclésia da história. A parte eclésia se coloca dentro do salmista também, Salomão, filho de Davi. Ele, dos seus salmos, ele vai clamar ao Senhor para que ajude ele e ensine ele naquilo que o seu pai falara quando vida. Esforce-se, homem. E Deus fala com ele, olha, se você for como foi meu filho Davi, meu servo Davi, abençoarei grandemente. E o que aconteceu? Salomão errou, falhou, fez aquela lambança toda, mas escreveu o livro de Eclesiastes, Provérbios, escreveu alguns salmos, para mostrar para Deus o arrependimento. Talvez você precise se arrepender de alguma coisa. Talvez o orgulho não está te deixando você se arrepender. Talvez a tribulação e a angústia está vindo a você porque você não se dobra. Você não aceita que você erra e você precisa se redimir diante de Deus. Muitas vezes a gente vai falar com a pessoa, pedir perdão, o orgulho não deixa, mas o orgulho é a coisa do diabo, é o demônio, Satanás, que não quer que você vença. Então ele quer quebrar as tuas pernas espirituais. Mas em nome de Jesus, você é homem de Deus, mulher de Deus, servo. Você e eu somos pessoas que só temos o Senhor para nos livrar dessa angústia, dessa tribulação que ela emana aqui nessa terra através das perseguições, das tribulações espirituais. Mas nesse dia, nessa data chamada de hoje, eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, servos de Deus, você que ainda não confessou Jesus como Salvador, você que precisa chegar a Deus para conhecer verdadeiramente o Senhor Jesus. Se você está com angústia, se você está se sentindo depressivo, ansioso, ansiosa, eu quero te dizer em nome de Jesus, o nome do Deus vivo e todo-poderoso, clama ao Senhor e Ele vai te ouvir. Independente da tua crença religiosa, Ele vai convencer você a quem você tem que servir, a quem você tem que se portar nas orações, nas suas falas. Deus, Ele não se deixa escarnecer. Tudo que nós semearmos, nós vamos colher. Então semeia o bem, semeia o amor, e a angústia, e a tribulação, e os mentirosos, caluniadoras, vão perder a força, e o Espírito Santo vai convencê-los que é somente Deus que você tem que buscar. E eu peço nesse dia, nessa data chamada dia hoje, dia 1º de novembro
de 2024, que você consiga encontrar com o Senhor na oração, que você consiga encontrar em você a dedicação a Deus para se livrar de todo mal. Que o Senhor possa nos abençoar, possa nos livrar, possa nos ouvir e possa nos santificar no dia da angústia e da tribulação, das perseguições que passamos na terra. Eu oro ao Senhor que possa nos ajudar, nos amparar e nos dar graça e paz através da sua palavra, através da dedicação e da humildade de pedir perdão e voltar pelo caminho que o Senhor escolheu e não andar nas áreas remotas que a angústia e a tribulação, as mentiras estão colocando você para cair, para queda. Livra-se do mal, saia desse caminho que não está te levando a nada, está te levando a alegria e diversões, mas o teu travesseiro tem mostrado tuas lágrimas. E o Espírito Santo tem visto, o inimigo está de redor, mas só que o Senhor está ao teu redor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, que o mais ele fará. Bendito Deus e eterno, glorioso Pai, nesse momento de oração na tua palavra, eu suplico e peço que nos livre da angústia, da tribulação, dos medos. Ó Deus, nos livre das doenças, das enfermidades, nos livre dos problemas psíquicos, emocionais, dos sentimentos enganosos e mentirosos que nos fazem, meu Senhor da glória, cair, ó Deus, no embaraço, no laço do diabo. Livra-nos, Pai amado, porque a tua palavra diz no Salmo 91, que aquele que habita no esconderijo, a tua sombra descansará. Dá-nos descanso, dá-nos paz, dá-nos livramento. Que nesse dia, nessa data chamada dia hoje, venhamos ter uma ligação maior contigo para poder nos livrarmos de todo mal e que a angústia e a tribulação não se nomeiem em nós. Que em nome do Senhor Jesus nós venhamos entregar o caminho a Ele, confiar nele e ter certeza que muito mais Ele fará. Eu oro ao Senhor que nós venhamos nos livrar de todo mal para a glória de Deus. Amém, amém e graças a Deus. Deus abençoe a todos. Deus nos abençoe e nos ampare e nos dê força e nos fortaleça a andar nessa terra remota. Para a glória de Deus. Amém e graças a Jesus.